Fala pessoal, Jorge por aqui. Hoje eu quero mostrar para você mais de 23 agentes que nós criamos aqui para posicionar o seu negócio no Google e também ser mencionado nas inteligências artificiais. Ou seja, quando a pessoa pesquisa lá no ChatGPT, o seu negócio é mencionado. Isso mesmo, agora com esses agentes, você vai poder passar aos seus concorrentes. Aumentar a quantidade de orçamento, de vendas. Simplesmente eu peguei mais de 10 anos de experiência e treinei agentes para fazer para você mesmo que você não tenha um mínimo de conhecimento de SEO, que é otimização para as buscas do Google, ou de EO, que é otimização para as inteligências artificiais te recomendar. É como eu pegasse uma agência de SEO, uma agência de DEO e disponibilizasse operando para você. Esse vídeo vai ter duas partes. A primeira parte eu vou mostrar aqui como que aplica isso de uma maneira muito simples. Vou construir aqui todo um passo a passo dentro do agente para configurar ele para o seu negócio. E a segunda parte do vídeo eu vou dar dicas muito práticas, muito importantes para você aplicar. Então vale muito a pena você ficar até o final. Mas antes, deixa eu fazer um convite muito especial. Dia 6 e dia 7 de julho, nós teremos o nosso primeiro workshop, onde eu vou demonstrar todos os agentes. Esse aqui é apenas um dos agentes que eu vou demonstrar, que ele é muito valioso, mas lá nós teremos agentes para literalmente operar todo o seu negócio de tráfego orgânico, ou seja, sem você precisar investir R$ 1 em tráfego pago. Então já deixa na sua agenda para você participar, é muito simples. Tem um grupo fixado aqui no primeiro comentário. Esse grupo do WhatsApp é 100% gratuito, tá? E eu dou dicas ali também semanais complementares no canal. Então vale muito a pena você estar nesse grupo do WhatsApp. Bom, vamos direto ao ponto. Eu vou aqui mostrar o exemplo para você e a gente vai construir isso juntos. Eu estou muito entusiasmado com esse vídeo. Bora lá. Gente, eu sempre gosto de pegar cases reais aqui, que eu acho que é bacana, fica o exemplo bem claro, mas você pode aplicar para qualquer negócio, é a mesma lógica, tá? Então, só para você entender de forma prática como que eu escolhi esse site que a gente vai operar, tá? Joguei aqui, veterinário 24 horas em Guarulhos, tá? E aí a gente tem esse cara aqui que a gente pegou, que é esse site aqui, ó. Você vê que é um site simples, é um site extremamente complexo. Depois eu vou mostrar um pouquinho a estratégia por trás dele, que ele está na primeira posição do Google, tá? E a gente pegou aqui o site lá na terceira posição. Fui lá na terceira página do Google e encontrei um site que é esse aqui, ó. Clínica Veterinária Carmela, que é esse site aqui, tá? Então, o primeiro site, para a gente analisar a diferença de você estar na primeira posição do Google e você estar nas últimas páginas do Google ou nem sendo recomendado, né? Para quem não sabe, gente, essa aqui é uma ferramenta que ela faz análise de dados, né? A quantidade de acesso orgânico, né, que esse site está tendo. Ela também faz quanto que ele está sendo recomendado nas IAs e também se ele estiver fazendo algum tipo de tráfego pago. Então, esse site do tráfego orgânico, presta atenção nisso. Ele tem aqui mais de 3.000 acessos orgânicos e zero de tráfego pago. O que isso quer dizer? Que as pessoas vêm aqui e pesquisam assim, ó, veterinário 24 horas Guarulhos, Hospital Veterinário em Guarulhos, encontra o site dele. Ninguém, gente, vai lá e vai ficar pesquisando aleatoriamente veterinário 24 horas. Em Guarulhos, na verdade, eles vão pesquisar para quem está precisando, que aconteceu alguma coisa com o seu pet e ele está precisando disso. Então, o que a gente está falando aqui é que é um tráfego extremamente qualificado, 3.000 pessoas por mês, organicamente, sem precisar investir R$ 1 tráfego pago, entra no site dele, provavelmente fala no WhatsApp, agenda uma consulta ou leva para lá e automaticamente ele tem um volume muito expressivo. E esse cara, ele não está fazendo só aqui no tráfego orgânico, não. Veja que também ele já tem visibilidade nas IAs, está tendo algumas recomendações, algumas páginas estão sendo citadas, ele está tendo algumas menções acontecendo, tá? E se a gente pegar aqui abaixo, ó, olha que legal isso daqui, ó. Esse gráfico aqui mostra a seguinte informação, ó. E o crescimento de tráfego orgânico dele, ó, que ele vem crescendo, ele vem desde 2021 com o tráfego orgânico. Gente, desde 2021. E nota o que que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é o tráfego pago. Então aqui, ó, lá em 2021, ele fez alguma coisinha de tráfego pago. Só que ele literalmente substituiu o tráfego pago dele pelo orgânico. Pode ver que tráfego pago, ele parou, ó, não tem mais nada de tráfego pago. Gente, por quê? Porque o tráfego orgânico, ele é extremamente qualificado e ele traz um formato de, entre aspas, renda passiva, né, que são
clientes buscando o tempo todo de forma muito expressiva. Então você tem que olhar para esse canal de aquisição. E aí eu fui lá e peguei o concorrente dele. Então eu peguei esse outro concorrente que está na mesma cidade, que também é uma clínica, e não estou aqui avaliando se o negócio é bom ou é ruim, etc. Eu estou aqui simplesmente mostrando para vocês a diferença de quem está posicionado e quem não está posicionado, quem está sendo recomendado e quem não está sendo recomendado. E na segunda parte do vídeo eu vou mostrar como que você vai fazer isso usando o Cloud Coach, tá? Então, ó, a segunda clínica que a gente pegou, que está lá na terceira posição, tem apenas 167 de tráfego orgânico. Presta atenção que eu estou falando aqui, ó. O primeiro colocado tem 3 mil pessoas acessando o site dele, buscando orçamento, gerando lead, automaticamente gerando ali, no caso, uma clínica veterinária, a gente está falando de atendimento simples, mas a gente também está falando de atendimentos complexos que geram um ticket médio de venda para essa clínica de forma muito expressiva. Em contrapartida, o concorrente dele, que está localizado lá na terceira página do Google, está tendo só 167 acessos. Olha o gap de negócio que ele está perdendo. Então, por que que eu estou falando isso? Nós criamos a agente de A que vai fazer isso para você. E agora eu vou demonstrar aqui passo a passo. Bora lá compartilhar a tela, abrir o Cloud Code e começar a operar. Vamos dizer que eu quero posicionar no lugar dele, ou melhor, quero pegar parte desse tráfego também dele que ele está ali posicionado. Então vamos abrir aqui o Cloud Code, tá? Isso aqui é uma visão de desktop, ele funciona no desktop. E a gente vai colocar aqui, ó, ranqueado. E a gente vai primeiro configurar esse projeto. Por que que a gente faz essa configuração aqui desse projeto, gente? Porque essa configuração ela é muito importante para criar o MD do seu projeto. Como assim? É basicamente como você treinasse esse agente para ele entender o escopo do seu negócio. Então a gente vai dar o máximo de informação possível para que ele entenda o seu negócio e, através dessa série de perguntas que a gente vai responder aqui rapidamente, ele vai ter capacidade de construção. Por exemplo, existem alguns tipos de atividades econômicas que você não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, um médico, ele tem o conselho lá do CRM que veta algum tipo de abordagem até no site. Não pode ser extremamente ali agressivo. Nessa primeira etapa, que é o setup, você vai dar a orientação sobre isso e ele automaticamente vai saber que ele não pode fazer algumas coisas. Então, o setup aqui é muito importante. E aí, gente, eu vou colocar assim, ó, Clínica do Jorjão, beleza? Que é a clínica aqui que a gente vai criar. Apenas um exemplo, tá bom? E aí, gente, ele vai estar pedindo algumas informações e eu vou estar explicando aqui para ele, tá? E aí ele está perguntando aqui qual que é o nicho, né, do meu negócio. Eu estou colocando que eu sou uma clínica de 20, veterinária 24 horas em Guarulhos, tá? Só para ele ter essa informação já. E o bacana, gente, que nós criamos aqui um formato que é um chat mesmo, né? Então, isso aqui para mim é um diferencial. Por quê? Se você que, sei lá, um empresário que está começando agora, que não manja muito, o terminal é esse formato aqui, ó. Vou abrir um terminal só para você ver a diferença. Ele parece literalmente aqui, quando você entra pela primeira vez, ele parece um negócio que você vai programar, né? Você vai desenvolver. Então, nossos agentes que nós criamos, nós literalmente tivemos o cuidado de trazer isso para o Cloud Code, que é um formato chat, ó. Então esse é o formato que hoje normalmente eu utilizo bastante aqui. Mas você que não é técnico precisa abrir um negócio desse. Então a gente já criou os agentes aqui dentro, tá? Ele está perguntando aqui quais são os concorrentes. Eu vou pular isso aqui para não ficar tão longo o vídeo, tá? Então algumas coisas eu vou pular, mas aqui você descreve os seus concorrentes, as particularidades deles, tá? Isso aqui, gente, é brilhante. Eu não sei se você tem noção disso aqui. Vamos dizer que tecnicamente você já tem um site no ar e você já vem fazendo algum tipo de trabalho de SEO, tá? E você só quer ajustar o seu site para esse trabalho. Então você consegue aqui colar o sitemap, né, que seria todas as URLs do seu site, e ele automaticamente já vai buscar essa informação e ele vai poder trabalhar com as URLs já criadas, tá? Então aqui eu vou colocar que não só para exemplo mesmo. E aí aqui ele está perguntando como foi construído o seu site para ele entender como que ele deve fazer essa entrega. Ah, foi WordPress? Não, foi através do Wix. Ah, não, foi através do Elementor. Ah, não, foi através do Cloud Code mesmo. Enfim, ele pede isso. E aqui, gente, é o tom de voz aonde você vai ajustar. É literalmente como você pegasse o agente e falasse assim, eu quero que você escreva dessa forma, né? Então, o tom de voz é isso. A maneira que ele se expressa, a maneira que ele escreve, esse aqui é o escopo que você dá para ele. Então, nesse caso aqui, ele carregou assim, ó, foco em conversão e confiança, ou seja, foco é trazer esse cliente, né?
fala com a autoridade do serviço sem ser agressivo, destaca diferenciais locais, 24 horas em Guarulhos, atendimento emergencial, usa provas sociais, transmite segurança para o tutor que está preocupado com seu pet. Ou terceira pessoa. Frases curtas, zero enrolação. Então, é bem direto ao ponto. Esse daqui é o escopo. Eu vou aprovar esse escopo, mas como eu falei, você pode melhorar esse escopo aqui, tá? E aqui, gente, a gente só está configurando, né, o agente para ele poder operar. Então, ele está criando o MD do seu projeto. Você pode, inclusive, criar vários MD de vários projetos. Então, vamos dizer que você é uma agência de marketing, um freelancer, e você quer usar os nossos agentes. Você pode simplesmente criar vários projetos, e na medida que você for trabalhar naquele projeto, você chama um projeto específico ali na hora de trabalhar com o agente, tá? Então, isso é totalmente possível. Legal, gente. Ó, clica do Jorjão criado aqui já. Agora muda o jogo, gente. A gente começa a trabalhar com esse agente. Então, eu vou colocar aqui, ranqueado, escrever e aí eu vou colocar aqui veterinário 24 horas em Guarulhos. E aqui mora o segredo. Cara, isso aqui é muito incrível. Eu vou explicar aqui etapa por etapa o que ele tem que fazer. Como a gente pegasse o melhor cara de SEO e ele vai literalmente construir para você a forma correta para que o Google e para que o próprio ChatGPT reconheça o seu site. Então a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? Analisando a palavra-chave. E como que ele faz isso, gente? Ele faz de três formas, tá? E a primeira forma que ele escolheu aqui em fazer é através do SERProof. O que que é isso? Ele vai lá, ele está conectado ao MCP dessa ferramenta aqui, ó. Ele está fazendo exatamente isso daqui, ó. Você não está vendo o que ele está fazendo, mas ele entrou na página do Google, ele está pegando exatamente esse site, e aí ele está vindo aqui através do MCP, que é basicamente conectar o cloud com a inteligência do SERProof. Por que que isso é importante? Pode ser SERProof, pode ser Ubersushi e tem uma ferramenta gratuita também que ele faz, que é basicamente o quê? Ele vai entrar no site e ler. Como esse cara que tem 3 mil de tráfego, quais são as palavras que ele está sendo encontrado? Então ele está fazendo uma análise, um planejamento que nós selecionamos essa palavra. Existe toda uma técnica por trás de seleção de palavra principal. Por exemplo, ele já sabe que esse tipo de página que ele vai criar é uma palavra que a gente classifica ela como transacional, ou seja, o usuário já está no fundo do funil e ele de fato está buscando uma clínica. Então, toda essa inteligência você não necessariamente precisa ter, porque esse agente já tem. E aqui, ó, olha o que que aconteceu, gente. Ele definiu o template aqui, né, que ele vai criar a palavra-chave, né? Então, é veterinário 24 horas em Guarulhos, né? Ele tentou pela SERProof, mas a API da SERProof estava indisponível. E aí ele foi pela Ubersuggest. Então, a Ubersuggest é muito mais barata, é US$ 12 por mês ali que você paga, então você vai pagar aí R$ 60. É bem baratinho, né? Mas assim, eventualmente, caso você não tenha o Serrush, não tenha o Ubersuggest, eu criei uma lógica probabilística disso. Como que funciona? Ele pega os três primeiros colocados, ele vai na URL, ele vai no H1 e tira qual que é a provável palavra-chave com base nesses três primeiros colocados. Então, possivelmente, né, os três primeiros colocados estão fazendo o trabalho correto de seleção de palavra-chave. Se ele eventualmente não consegue consumir com o Ubersuggest ou com o Serrush, ele tem essa probabilidade, ele traz esse dado para a gente, tá? E ele trouxe da forma correta aqui, ó. Pode ver que ele trouxe a palavra-chave específica de Guarulhos, porque nada adianta a pessoa só buscar veterinário 24 horas e, por exemplo, estar em São Paulo. Normalmente o Google já regionaliza, mas ele trouxe com a palavra exata, que tá certinho. Inclusive, já tá falando, ó, essa palavra aqui é fácil de ranquear, viu? Vale a pena você trabalhar nela. Então, beleza, ele traz um dado aqui, traz algumas informações e pede para você aprovar esse planejamento. Eu vou escrever com essa palavra aqui e essas outras palavras são palavras secundárias. O que que são palavras secundárias, gente? Palavras secundárias é que eu chego lá no Google e posso digitar Clínica Veterinária 24 horas em Guarulhos. Outra pessoa pode digitar no Google Hospital Veterinário 24 horas em Guarulhos. Cada pessoa pode digitar de uma forma. Então, você tem que ter não só a palavra primária, que é a principal, do jeito que as pessoas mais buscam, e para a sua intenção, no caso, que efetivamente quer vender o seu negócio, e também as variáveis dessa palavra.
Note que você não está fazendo nada. Eu estou explicando uma série de questões técnicas que ele está atuando aqui. É simplesmente você pegar um agente que está extremamente capacitado e já conectado com o que tem que estar conectado, né? No caso aqui a gente mostrou o MCP do Serrush e ele faz o trabalho para você. Você não está fazendo nada. Esse agente está fazendo tudo agora e a gente está criando a clínica do Jorjão aqui. A segunda coisa que ele vai fazer, gente, ele tem que criar essa página para você, ele tem que criar esse conteúdo, né, para você otimizado, totalmente condizente com o seu negócio. Então, ele começa a fazer perguntas aqui importantes, porque ele vai cruzar a inteligência de SEO que ele pegou, a inteligência que ele resgatou até o momento, e vai cruzar com os seus dados. Então, ele vai dar uma informação do seu negócio, os seus diferenciais, e aí a gente vai preencher agora algumas perguntas. São 8 perguntas no total, e eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ganhar tempo, porque não importa tanto aqui para esse vídeo, tá? Então, legal, gente. Ó, acabei de colar aqui agora as respostas das 3 primeiras perguntas e ele vai fazer novas perguntas aqui para gente, tá? Eu estou criando aqui como fosse aquele terceiro site, mas com o nome chamado Clínica do Jorjão. Bom, legal, gente. Ó, acabei de escrever aqui de forma hipotética, tá? Os dados, as informações, e automaticamente ele está montando aqui agora toda a estrutura. Isso aqui que ele está fazendo, eu também preciso te explicar, tá? Porque é uma técnica profunda de SEO, tá? Olha isso daqui como é interessante quando a gente tem um conhecimento e para quem não tem o conhecimento. Esse aqui é o site da clínica que não está bem posicionado, que não tem tráfego. Existe um negócio que a gente chama que é estrutura, é como se fosse a estrutura de um livro. Um livro não tem que ter o nome do livro, tem que ter os capítulos, etc. O seu site ele precisa também ter isso, tá? Que a gente chama isso de headers. Então, esses headers aqui, que são H1, H2, H3, ele precisa estar bem classificado com a palavra-chave. Note que essa clínica aqui, talvez ela seja até muito melhor do que a primeira clínica, em termos de atendimento, estrutura, de profissionais. Só que no H1, olha o que ela escreveu aqui, ó, consultas com profissionais experientes. Ela pensou em escrever explicando o que ela faz, mas ela não pensou como o usuário busca e como que o Google e o Gemini ou o ChatGPT vão reconhecer o negócio dela, a região, o que ela faz. Então você precisa usar a palavra-chave correta. Isso não só aqui, mas também a gente tem alguns outros lugares que é importante a gente utilizar, como meta-descrição, Title e etc. Então, você não precisa saber de tudo isso daqui de forma profunda, mas você precisa ter o conhecimento básico. E a própria ferramenta, o próprio agente faz isso para você. Lembra que a gente colocou que a palavra-chave principal era veterinário 24 horas em Guarulhos? Pois é, ela já colocou no H1. Então, tá aqui, ó, veterinário 24 horas em Guarulhos. Note que o concorrente que está tendo tráfego, ele está fazendo exatamente isso, ó. Então, na hora que você clica aqui, ó, veterinário 24 horas em Guarulhos, perceba que ele está usando a palavra-chave que a gente identificou. É por isso, um dos motivos, é lógico que a gente tem outros fatores aqui, mas um dos fatores é ele também ter otimização na escrita dele, tá? Isso aqui é um fator muito simples, o agente faz para você de uma forma muito simples, como a gente está criando aqui, mas que muda totalmente o jogo, tá? E aí, beleza, gente. Ele começou aqui, ó, a desenhar, ó. Basicamente, eu estou pensando em fazer assim. E ele começa a te explicar como que eu vou fazer a metadescrição, o hero, né, que é essa página aqui inicial, esse banner inicial, eu vou escrever dessa forma. Ó, eu estou pensando em criar a seguinte estrutura para você. Os títulos vão ser assim, ó, que é basicamente esse desdobramento aqui, ó. Na hora que você entra aqui, ele está falando assim, ó, para você. Essa seção eu vou escrever assim, essa outra seção aqui dos nossos serviços eu vou escrever assim. Então, ele está propondo apenas os títulos, tá? Ele não está propondo aí do texto final, mas ele pede uma aprovação para você, até para você fazer alguma observação. Só que não é só pensar no texto, não é uma coisa simples, que parece ser simples, mas não é. Para você ranquear dentro do próprio Google, por exemplo, você tem que ter uma estrutura lógica. Sua página tem que ter uma estrutura lógica. Por exemplo, não faz sentido o Google ranquear uma página como essa que ela não fala dos serviços, que ela não fala das avaliações do cliente, que ela não fala como funciona o atendimento. Se você não tem alguns padrões de página bem construída e otimizada, o Google simplesmente vai te ignorar, o ChatGPT simplesmente vai te ignorar. Então ela pensa exatamente na estrutura, ó. Tô pensando assim, ó. O banner inicial vai ser assim. Aí eu pensei em falar em estrutura. Depois eu pensei em falar
dos nossos diferenciais. Depois eu vou falar como funciona, o que os tutores dizem, quais regiões que você atende. Também podemos falar sobre algumas dúvidas frequentes que ele pode ter na hora do atendimento e etc. O que que você acha? Ó, vai dar mais ou menos umas 900 palavras aí de escrita. Posso executar? Você só dá o OK. Presta atenção nisso daqui. Tudo que você vai fazendo, dá para você otimizando e fazendo da forma que você quiser. Só que ela vai falar: não, peraí, você não pode colocar isso no título, você tem que colocar isso. Então ela vai fazendo da forma correta e você só vai explicando da forma que você quer se posicionar comercialmente. E agora, gente, a estrutura está aprovada, entra um novo agente, tá? Então, o que que acontece? Como que a gente fez esses agentes, na verdade? É como tivesse um agente que ele é o orquestrador e ele tem várias skills, vários agentes aqui embaixo e ele vai chamando esses agentes de acordo com a particularidade que você tem que executar a atividade. Então, por que que são 23 agentes aí só para fazer a criação do conteúdo, só para fazer o texto? Porque um agente ele é especialista em escolha de palavra-chave, outro agente eu treinei para ele fazer a estrutura do H1, H2, H3, que são os títulos que tem que ter no seu site. O outro agente eu já treinei para um outro viés, eu já treinei ele para escrever esse conteúdo. Aí a gente tem outro agente que ele vai fazer o check desse conteúdo que está escrito, ele vai travar, ó, você esqueceu de uma prerrogativa básica que tem aqui, que é necessário você fazer. Então ele volta. Como que a gente construiu isso? Além de a gente construir prompts, a gente colocou templates. Então a gente colocou vários tipos de templates que falando qual é o padrão correto de escrita. E aí esse cara que é o checker, ele vai checar e ver se esse redator fez. Não só isso. A gente tem um próximo agente que ele vai fazer uma pontuação. Então ele varre todos os agentes. Ó, o primeiro fez certo, o segundo fez certo, o terceiro fez certo, o quarto fez certo. Beleza, agora eu vou dar o score de pontuação. De 0 a 100, que é o máximo que você poderia atingir, ele atingiu tantos por cento. Se essa pontuação está abaixo de 90%, ele automaticamente aciona o novo agente e toda a cadeia é reconstruída novamente. Então perceba o seguinte, é como eu tivesse uma estrutura hierárquica mesmo. Imagina que nós temos o gerente de SEO que coordena toda essa operação. Então nós temos a pessoa que é o editor, que hoje a figura do editor é fazer o planejamento de palavra-chave, a escolha dos títulos, etc. E aí nós temos o redator. E além do redator, nós temos o supervisor do redator. E além do supervisor do redator, nós temos vamos dizer assim, o supervisor geral que faz análise de tudo isso. É literalmente como se tivesse um time para fazer a forma correta e trazer principalmente o que, gente? Faturamento para o seu negócio. Tudo que a gente está falando é conseguir trazer tráfego orgânico extremamente qualificado e trazer no final vendas para o seu negócio. Esse é o objetivo. Jorge, mas quem é você para falar de tudo isso, né? Como você comprova que essa metodologia está certa? Esses aqui são alguns prints de crescimentos de projetos que eu venho fazendo, gente, desde 2019. Eu estou no marketing digital desde 2011. Eu tenho muita experiência para te falar isso. Então, veja alguns resultados recentes, alguns resultados até de projetos antigos. Eu tenho um projeto de 2023 que está posicionado desde 2023 na primeira posição do Google, que está na frente de empresas multinacionais. Então, eu tenho muita propriedade do que eu estou falando. Eu já cresci vários projetos para mais de 1,5 milhão de acessos, 1 milhão de acessos, 500 mil de acessos, 300 mil de acessos. Então, eu tenho experiência em vários formatos e modelos de negócio. Eu peguei tudo isso e treinei esses agentes aqui para vocês. Bom, gente, resumidamente o que que ele fez, tá? Ele criou aqui, basicamente, o redator chamou, começou a criar o texto, como eu falei. Ele identificou um problema, né? Aí o supervisor falou, ó, reescreve, tá errado, a faca tá errada, aí etc, etc. Aí ele falou, ah, poxa, passou, dá tudo certo. E aí ele chegou aqui, ó, aprovado. De 100 pontos, ele atingiu 96, ou seja, o score tá muito bom. E aí, qual é o tipo de avaliação que ele faz? A seguinte avaliação: qualidade desse conteúdo. De 30 pontos, quanto que tá? 29. Otimização para aparecer no Google, de 25, 24, então passou. E agora para aparecer no JO e no IAO, ou seja, para ser recomendado pelo ChatGPT ou por qualquer inteligência artificial, de 20, bateu 20. De monetização, ou seja, quão ponto ele está ali para argumentação mesmo de monetização, de 15, 15. Técnico, ele está de 10, 9. Então tem algumas pontuações um pouquinho abaixo, que está perfeito. Para mim, 96 já é um score excelente. Ou você poderia falar para ele: não, você precisa reescrever, precisa melhorar. E agora, ele já
apresentou aqui o texto pronto que literalmente você vai poder subir lá no seu site, tá? Então, esse é o texto dos blocos, tá vendo? Ele tá meio assim com bloco, formato, etc. Mas automaticamente, quando você cria a sua página, ele vai criar certo. Então, por exemplo, ó, uma regra de SEO. Você tem aqui, ó, veterinário 24 horas em Guarulhos. Tem que estar no primeiro título, certo? Precisa estar aqui. Precisa também estar no primeiro parágrafo. E ela também, obrigatoriamente, precisa estar no segundo parágrafo. Então, ele já vai cumprindo essas questões e vai te destacando. Ó, isso aqui está em negrito, cuidado, tal, né? E ele vai colocando também outras variações de palavras-chave para você colocar lá e subir no seu site. E agora, você pode utilizar um outro agente que faz a criação do seu site automaticamente. Ele, inclusive, já pensa nas questões de esquema, que é muito interessante aqui, que eu explico no próximo vídeo, não quero aprofundar. E agora, gente, o agente vai te chamar e vai falar assim, ó, legal, você criou essa sua home, mas o certo é você criar páginas que são outros tipos de landing pages dentro do seu site, que também é importante a gente ranquear. Isso se chama Topic Cluster. No final desse vídeo eu vou recomendar aqui para você assistir o que é um Topic Cluster, tá? Mas, basicamente, para você poder ranquear, você consegue fazer várias páginas no seu site com palavras-chave diferentes que as pessoas pesquisam. Por exemplo, ela está procurando um veterinário especializado em ortopedia, um exemplo, entendeu? Então, você vai ter uma página específica, veterinário de ortopedista. É mais ou menos o que o concorrente fez aqui. Olha isso daqui, ó. Você não percebe, porque talvez você não tenha conhecimento, mas aqui em serviços, pode ver, ó, que ele tem páginas específicas. Por exemplo, ó, exames veterinários. Quando você clica aqui, ele tem uma página específica otimizada para exames veterinários em Guarulhos. Você talvez não saiba disso, mas isso aqui é poderoso. E o próprio agente te sugere isso. Ó, terminamos a primeira home. Agora vamos criar as páginas que ele está verificando que tem buscas e a gente vai criar cada página dessa. Depois disso, ele vai criar também a parte de conteúdo de blog ali para você. E aí, o blog você consegue colocar no coworking e o coworking automaticamente vai alimentando o seu site para ele estar atualizado, ele ser reconhecido como um site que está sendo alimentado tudo automaticamente. Você quer entender mais sobre a importância de você ter esses topic cluster? Eu estou deixando esse vídeo aqui que eu falo sobre esse assunto, tá? Então vale muito a pena, assista esse vídeo porque vai clarear sua mente. Não esquece de deixar os seus comentários o que você achou do agente. Até o próximo vídeo.